Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Como eu mencionei no grupo do WhatsApp, nós vamos estar resolvendo exercícios da quantidade de movimento, como vocês vão ver nessas questões aqui abaixo, tá? Então, a primeira questão que a gente vai estar fazendo hoje, se eu conseguir copiar ela aqui, tá difícil. Agora sim. A primeira questão vai ser essa daqui, tá? Ela tem uma pegada bem direta ao ponto, como eu havia mencionado para vocês antes de começar a gravação. Nós temos o seguinte, ó, na figura abaixo, que não tem figura, tá? O cara colocou aqui na figura abaixo, mas não tem figura. Representamos uma partícula cuja massa dessa partícula é 5 kg e ela tem uma velocidade v, cujo módulo é de 3 metros por segundo, tá? Eu acredito que a pergunta aqui seria a seguinte: calcule a quantidade de movimento, já que, como vocês podem ver, ó, massa e velocidade, tá bom? Então, como que eu calculo a quantidade de movimento de uma partícula com essas características? Bem simples. Quantidade de movimento, ela é definida como sendo massa vezes a velocidade. Ora, se a massa do corpo é 5 kg e a velocidade é 3, então, 5 vezes 6, 15. Logo, a quantidade de movimento é 15 kg metro por segundo, tá? Acabou a questão. Bom, é esse tipo de questão que eu mencionei para vocês antes de começar a gravação que a gente já está fazendo hoje, tá? Umas questões um pouco mais light, né? Pelo menos no início, para a gente ir pegando o jeito, né? Revisando todo o conteúdo e aprendendo passo a passo. Eu vou fazer uma outra questão dessa pegada aí, tá? Vou pegar aqui embaixo agora. Bom, qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, que aí eu já tiro a dúvida, tá? Para não deixar a dúvida acumulada. Ó, questão 2. Nós temos uma partícula com 3 kg de massa, cuja quantidade de movimento é 24 kg metros por segundo. Aí ele pergunta qual que é o módulo da velocidade da partícula. Aqui também é uma questão simples, tá? Uma questão do tipo quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, só que agora eu quero saber quem? Eu quero saber o valor da velocidade, tá? É isso que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa e vou passar para o outro lado dividindo, ó. Então, vai ficar assim, ó, quantidade de movimento dividido pela massa é igual a velocidade, tá? Agora, a gente vai resolver usando essa expressão, tá? Desse formato aqui, ó. Daí, a velocidade vai ser o quê? Quantidade de movimento dividido pela massa. A quantidade de movimento foi indicada como 4 e a massa 3. Então, vai ficar 24 dividido por 3. E aí, 24 dividido por 3 é 8. 8 metros por segundo, alternativa A. Tá? Essa é a velocidade da partícula. Percebam, tá, gente, que essas questões, como eu mencionei para vocês, são questões mais diretas ao ponto. A gente não faz muitas interpretações em relação a elas, tá? Deixa eu pegar uma outra com essa mesma característica, com essas mesmas características, tá? Vamos aqui, ó. Eu vou abrir aqui do lado agora. Tá? Então, nós vamos resolver outra questão, digamos assim, bem direta ao ponto, como mencionei, tá? Então, olha só. Determine em quilogramas metro por segundo a quantidade de movimento dos seguintes corpos. Primeiro, na letra A, nós temos uma bola de futebol com a massa de 400 gramas, que é chutada a uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? Bem fácil, ó. Quantidade de movimento, como só tem um corpo, é massa vezes a velocidade. Observem, a massa da bola é 0,4. Então, vou substituir aqui, ó, 0,4. A velocidade da bola é 30. Ambas estão no sistema internacional, quilogramas e metros por segundo, então não precisa fazer conversão, tá? É 0,4 vezes 30, esse 0 cancela a vírgula, então vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. 12 quilogramas vezes metro por segundo, tá bom? Aí acabou a questão, com essa mesma pegada que eu falei para vocês no início, tá? Sempre a gente vai estar fazendo essas questões por enquanto, bem simples, bem direto ao ponto aqui, sem enrolação. Vamos para a letra B. Se essa conta desse mais uma velocidade, como a gente faria? Se tivesse dois corpos, você somaria, tá?
Se fosse, vamos fazer aqui, depois eu vou, vamos fazer a letra B e C, depois eu faço, eu junto duas, tipo a A e a B, pra gente fazer os dois juntos, tá? Ó, vamos fazer a B aqui, ó. Ó, um automóvel cuja massa é de 1 tonelada, então aqui a gente tem que ter o cuidado, tá? Primeiro a gente tem que lembrar que 1 tonelada é 1.000 quilos, ele está se deslocando a uma velocidade de 72 quilômetros por hora, tá? Nesse caso aqui a gente tem que primeiro dividir por 3,6 para poder então encontrar o valor da velocidade, que vai ser de 20 metros por segundo, tá bom? Quando eu divido por 3,6. Observem, ó, primeiro, se você tirar a vírgula daqui, 2 vezes 36 dá 72, tá? Mas como tem a vírgula, você tem que colocar o 20 aqui. Só uma forma direta de você calcular, tá? Vamos observar que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Caiu entrando aí. A massa é de 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilogramas, e a velocidade 20 metros por segundo. Então, multiplicando aqui, 1.000 vezes 20, 20.000. Aí acabou a questão, tá? Caio, quando você for entrar na aula, entre com o e-mail da escola, tá? Você está entrando com o seu e-mail pessoal. Desde ontem eu estou deixando você entrar, tá bom? Mas se você não souber como você faz para entrar, eu fiz um vídeo lá no canal, na verdade, eu fiz 3 vídeos ensinando como você faz isso pelo computador e pelo celular, com o e-mail da escola. Ok? Beleza, professor, eu vou olhar lá depois, então. Obrigado. É que aí você entra lá. Mas vamos lá. A pergunta do Lucas é a seguinte: se tiver 2 corpos, né, no sistema, igual a gente estava fazendo nas aulas. Por exemplo, se eu juntar a A e a B, vamos supor que o cara chutou a bola, tá? Pelo automóvel. Tá tudo junto no mesmo sistema, o automóvel e a bola, tá? Então o que acontece, Lucas? Vai acontecer o seguinte, ó. A quantidade de movimento vai ser a massa, nesse caso aqui, a primeira vai ser da bola, tá? Então, massa da bola vezes a velocidade da bola mais a massa do carro vezes a velocidade do carro. Só isso. Aí você vai substituir, ó, massa da bola 400 gramas, velocidade 30, massa do carro 1 tonelada, velocidade 72 quilômetros por hora, que a gente converteu, deu 20, tá? Só que assim, se você calcula separado, você pode calcular separado e depois só somar, né? Porque esse aqui a gente já calculou, deu 12. Esse aqui a gente já calculou, deu 2.000. Então o resultado final é 2012 quilogramas metro por segundo. Tá? Então não tem segredo, tipo assim, tem 2 corpos, normal o cálculo. Você só soma os resultados. Você pode calcular separado e depois somar tudo, tá? Então não tem muito segredo do que você vai fazer aí não, tá? Só seguir a regra. Vamos para a letra C. Calcular a quantidade de movimento de uma bala, né? Uma bala de fuzil, cuja a massa é 10 gramas e a velocidade é 800 metros por segundo, tá? Então, na letra C é bem tranquilo também, quantidade de movimento. A massa é 10 gramas, então você tem que dividir por 1.000 para transformar em quilo, então vai ficar 0,010 e multiplicar por 800, que é a velocidade. Então, quando você multiplica, esse 0 faz a vírgula vir para cá, esse outro 0 faz a vírgula vir para cá. Então, 1 vezes 8, nesse caso, é 8 quilogramas metro por segundo, tá? Então, é como se você tivesse com 8 quilos sendo lançado a 1 metro por segundo. O valor, tá, desse tiro aí. Entenderam? Como é fácil calcular? Parece. Tá? Isso aí é Me confundi definição. agora. Não, letra C. O que você confundiu? Do Você... 0,010. Deixa eu tentar adivinhar. Você confundiu isso aqui, né? Como você faz para multiplicar 0,10 vezes os 800? Não é isso que você confundiu? Sim. Pois é, tipo, se você parar para pensar, isso aqui é coisa de só você multiplicar. 800 vezes 0,010, cara.
Então, eu estou só mostrando uma dica de como você multiplica isso direto. Mas se você não sabe multiplicar direto, ó, pega o maior entre aspas, né? Porque na verdade isso aqui é o menor, mas o maior visualmente, tá? Você vai Não, lá e mas como que dá multiplica. 0,010? Porque, você divide por 1.000. Você tem 10 gramas. Você tem que estar em quilogramas como unidade padrão. Como que você transforma gramas em quilogramas? Ó, tem quilogramas e tem gramas. Como você faz para transformar? Você tem que observar que a letra K que aparece nas unidades, pessoal, de qualquer que seja a grandeza física, ela representa 1.000. Só que como você está em gramas e você quer ir para 1.000 gramas, você tem que dividir. Do menor para o maior, você divide. Tá? Do menor de grandezas, tá? Do sistema internacional. Não é nem grandeza, tá? De unidades. Então a letra K representa 1.000. Então você está dividindo. Quando você vem para cá, você multiplica por 1.000. E aí, por exemplo, isso vai funcionar também, gente, ó, como por exemplo, quilômetros e metros. De metro para quilômetro, você divide por 1.000. E de quilômetros para metro, você multiplica por 1.000. Isso aqui também vai funcionar se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma outra unidade que a gente está vendo no setor B. A gente está estudando no setor B o que agora? Até esqueci agora. Deu um branco. Deixa eu ver aqui qual é a grandeza. A gente está estudando pressão. A gente está estudando, por exemplo, que pressão é dada em Pascal. Então, quando tiver quilopascal, a letra K aqui representa 1.000 vezes o Pascal. Só que a gente tem que ter o cuidado, porque nesse exemplo que eu estou falando aqui para vocês, ó, nesse exemplo aqui, tá em gramas, eu quero transformar em quilo, tá? Aí você não tem aqui o K, você tem que acrescentar o K aqui do quilogramas. Mas para isso você precisa dividir por 1.000. Então, quando você divide por 1.000, qualquer número, você vai passar a vírgula, você tem que ter 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Como já tem 2 números aqui, eu só acrescento um 0. Aí fica 0,3 casas decimais, que representam os 3 zeros da divisão por 1.000. Que existe uma forma mais fácil, que é essa aí que eu estou citando para vocês, de calcular a divisão por 1.000, tá? É essa que eu estou citando aí para vocês. Aí a gente vai fazer agora, ó, digamos assim, uma extensão dessa questão. Deixa eu apagar isso aqui. Seria basicamente a mesma coisa que a anterior, só que ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. A que velocidade uma pessoa de 80 quilos deveria se deslocar para possuir a mesma quantidade de movimento da bala de fuzil? Olha só. A bala de fuzil tem a quantidade de movimento de 8 kg. A gente quer saber o quê? A gente quer saber a velocidade. Então, vejam só. Fórmula, quantidade de movimento, massa, vezes velocidade. O que eu quero saber agora nessa questão? Velocidade. Então, eu vou fazer o quê? Passar a massa para o outro lado, dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, velocidade vai ser a quantidade de movimento dividido pela massa. Eu posso substituir os números no lugar da letra antes, tá? Mas eu prefiro fazer assim, porque aí aqui embaixo eu só substituo os valores, ó. A quantidade de movimento da pessoa, ela tem que ser igual à da bala de fuzil que a gente calculou na letra C, que é 8. Então, venho aqui e substituo 8. A massa da pessoa, ó, é 10 quilogramas, tá? 80 quilogramas. Então, fica 8 dividido por 80. Nessa questão, eu posso simplificar por 8 em cima e embaixo, tá? Agora é só resolver. 8 dividido para 8 dá 1. 80 dividido para 8 dá 10, tá? 1 dividido por 10 é 1/10, ou 0,1 metro por segundo. Caso eu queira transformar em quilômetros por hora para ter uma noção mais comum do dia a dia, eu multiplico por 3,6. Então, 0,1 vezes 3,6 vai dar 0,36 quilômetros por hora, tá? Não chega nem a ser 1 km por hora. Essa é a velocidade que uma pessoa tem que ter, uma pessoa de 80 quilos, para ter a mesma quantidade de movimento do que uma bala de fuzil, tá bom? Lembre-se que quantidade de movimento é diferente de velocidade, tá?
é o quanto a pessoa se desloca, tá? A massa está variando em relação ao tempo, junto com a velocidade. É tudo junto, então não podemos confundir as coisas, tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos fazer mais questões aqui. Deixa eu limpar essa parte. Olha só. Vai ser uma questão um pouco longa, tá? Mas é bem tranquila também, apesar de ter várias perguntas dentro dela. Tem 6 perguntas nela só. As perguntas são as seguintes. A figura abaixo mostra um foguete de São João no momento da detonação. O fabricante fornece os seguintes valores. Nós temos aqui o explosivo e o cartucho em repouso. Após aqui a explosão, né, nós temos que a massa é de 0,05 kg, já está no padrão. A velocidade é 20 metros por segundo. Aqui a boquinha, o cano que dispara é 0,02 de massa e 50 metros por segundo de velocidade. A pergunta na letra A é a seguinte: qual o valor da quantidade de movimento do explosivo antes da explosão? Então, ele está pedindo do explosivo antes da explosão e do cartucho, tá? Então, o cartucho é esse carinha aqui, esse aqui é o explosivo, tá? Aqui dentro está o explosivo, aqui dentro talvez não esteja tão visível para vocês, porque eu acho que o Google Meet grava uns 30 FPS, eu nem sei se chega a tudo isso aí. Então, é pouca, né? O valorzinho é muito pouco. Então é o seguinte, antes da explosão, ou seja, antes de qualquer coisa, a quantidade de movimento vai ser quanto, gente? 0. Por que vai ser 0? Porque não tem movimento, tá? Em repouso, tá? Então, antes da explosão, é 0. Agora vamos para a letra B. Considerando o sistema constituído pelo explosivo e o cartucho, agora, Lucas, como você tinha me perguntado naquela questão, a gente vai ter 2 corpos, tá? Para trabalhar com eles, e aí a gente ou vai somar ou vai subtrair. Depende para qual direção vai estar apontando. A gente vai analisar e aí faz o cálculo. Letra B, ó, considerando o sistema constituído pelos dois, ó, cartucho e explosivo, determine a quantidade de movimento total do sistema antes da detonação. Então, antes da detonação, nós temos a quantidade de movimento nula, né? Aí nós temos que determinar, então, também a quantidade de movimento após a detonação, tá? Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão com algum problema na câmera? Ver vocês? Não. Deixa eu ver aqui. Vocês quem, professor? É que tem um pessoal aí com a câmera desligada. É que tem gente, depois que eu falo, eles ligam, né? É porque fica mais fácil de ver sem a câmera. Mas vocês, quando vocês estão usando a câmera ligada, fica aparecendo o rosto de vocês para vocês, né? Ô, Lucas, é Lá no só banco. fixar a tela do professor, não é Sim, mais sim. fácil? Não, isso acontece, mas é só pra ver como é que tá mesmo. Não fico prestando atenção nisso não. Mas eu deixo fixado. Eu tava. Deixa eu olhar um negócio aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só resolver um negocinho aqui, a gente já faz isso aí. Se vocês quiserem ir calculando, eu aguardo vocês. Eu deixo vocês calcular um pouquinho aí e já volto, tá? Só um minutinho.
Ô, travou só pra mim aí? Travou o quê? Então, ele travou. Acho que ele saiu, ele Professor, saiu. foi beber água. Ele falou que... É. Pronto, pessoal, voltei, vamos lá, vamos continuar. Aí aqui na letra B ele pede para determinar a quantidade de movimento total do sistema antes da detonação, tá? Então antes da voltando aí a fita aí, antes da detonação, tá bom? A gente vai ter aqui a quantidade de movimento igual a zero, tá? Desculpa aqui, ó. Na letra C, gente, olha só, determine o valor da quantidade de movimento explosivo logo após a detonação. Agora aqui a gente vai calcular só do explosivo, tá? Olha só, então veja como é simples, ó. Quantidade de movimento do explosivo, tá? Então a quantidade de movimento explosivo é a massa do explosivo, tá bom? Vezes a velocidade do explosivo. A massa do explosivo, ó, se vocês notarem, ó, é 0,05 kg, tá? 0,05 e a sua velocidade de 20 metros por segundo. Então vai ficar assim. Agora é só multiplicar, tá? 0,05 vezes 20, ó, vamos multiplicar aqui, ó. Primeiro, deixa eu ensinar uma técnica tailandesa aqui para vocês, ó. Esse zero aqui faz com que a vírgula venha para cá. Meio vezes 2 dá 1. Então é 1 quilograma metro por segundo, tá bom? Então aí a gente calcula a quantidade de movimento só do explosivo. Na letra D, nós vamos calcular do cartucho, que por conta da explosão, ele se desloca um pouquinho para trás. Ó. Então na letra D, como vocês vão ver aqui, ó, letra D, quantidade de movimento do cartucho vai ser igual à massa do cartucho vezes a velocidade do cartucho. Ou seja, a massa é 0,02, como vocês podem ver aqui, e a velocidade é de 50 metros por segundo. É só multiplicar. Esse zero joga a vírgula para cá, e aí 0,2 vezes 5 vai dar 1 também. 1 quilograma por metro por segundo, tá? Então as velocidades serão iguais a 1. Na letra, estão entendendo? A gente fez separado, tá? Explosivo e cartucho separado. Agora, na letra E, é pedido para a gente calcular do movimento total do sistema. Olha só, na letra E, a quantidade total do sistema, ela vai ser o quê? A quantidade do movimento do explosivo mais a quantidade de movimento do cartucho. Entendeu, Lucas? Ó, você vai somar os dois. E aí, é só você substituir 1 mais 1. Se eu não tivesse feito o cálculo separado, aí eu ia colocar aqui massa do explosivo, velocidade do explosivo, mais massa do cartucho e velocidade do cartucho. Aí o resultado final, 2 quilogramas metro por segundo, tá? Tranquilo?
Aí na letra E, ele pede o seguinte, ó, o resultado encontrado no item E era esperado? Por quê? É uma pergunta meio besta, né? Porque assim, como estudante, a gente não espera nada, né? A gente só espera que consiga chegar no resultado final, né? Mas, levando em consideração, assim, a ideia dessa letra F era causar no aluno a seguinte experiência. A quantidade de movimento do sistema é você somar a quantidade de movimento de cada um dos corpos, tá? Então, tem que dar o mesmo resultado, tá? Da soma individual. Ou seja, se você soma os dois, o resultado tem que dar justamente a quantidade de movimento do sistema. Porque existem outras formas da gente calcular. Só que se a gente calculasse no outro modelo, a gente ia ter mais trabalho. Por isso que eu ensino o mais simples para vocês, tá? Para a gente calcular de forma mais direta. Ó, eu vou salvar isso aqui. E aí depois eu vou mandar para vocês. Eu acabo esquecendo de mandar, então eu peço que vocês me lembrem, tá? No final da aula, para vocês não ficarem sem. Bom, isso que a gente viu até agora, nesse exercício aqui, foi como se calcula a quantidade de movimento. O que nós vamos ver agora é a relação do impulso, tá? Com a quantidade de movimento. Ó. Então, vamos começar com aquela mesma ideia, bem simples e bem direta. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o impulso exercido por uma força? Observe agora que apareceu uma outra grandeza força, tá? Durante 6 segundos. Bom, aí vocês poderiam perguntar assim, professor, o que tem a ver força com quantidade de movimento? Tudo, tá? Lembre-se que para que exista, tá, movimento, a gente tem que ter uma força resultante diferente de zero, tá, em algumas situações, a não ser que a velocidade seja sempre constante. E às vezes isso não acontece, tá? Às vezes a aceleração muda, ou aumenta ou diminui, né? Ou seja, muda o valor da velocidade. Então, como que eu uso o impulso, né? Como que eu calculo o impulso? O impulso, ele pode ser calculado de algumas maneiras distintas, tá? Uma delas é assim, eu vou, escrever as fórmulas aqui para a gente ver, e depois a gente analisa passo a passo, ó, o que a gente vai acabar usando. Ó, o impulso, ele pode ser calculado diretamente da seguinte maneira: variação da quantidade de movimento, tá? Só que esse carinha aqui, a quantidade de movimento, ele nada mais é do que a força vezes o tempo, tá? Força vezes o tempo, tá bom? Ou seja, o impulso, ele também é a força resultante vezes o tempo, que lá na apostila vocês vão encontrar essa força resultante aqui como sendo a força resultante média, tá? Para valores médios, mas não tem problema. É só substituir aqui, ó. No lugar do R de força resultante, você vai colocar os 5, tá? E no lugar do tempo, você vai colocar os 6. Ora, 5 vezes 6, 30. Então, o impulso é 30 newtons segundo. Acabou a questão. Legal a questão assim, né? Pena que não cai na prova. Se cair, cai uma pessoa na prova, assim, nesse formato, tá? E aí, Leandro, bom dia. Outra aula que o Leandro participa é... Hoje o dia promete chuva. Vocês viram aquele memezinho que tá saindo? Cerca de 500 mil brasileiros, 500 milhões de brasileiros poderão ficar reprovados esse semestre por não ter feito nenhuma atividade? Vocês viram essa? Se cuida aí, Caio. Leandro aí. Pessoal que está com uma dívida ativa aí nos bancos de atividade da minha disciplina, se cuidem. Tá? Pronto, pessoal, vamos continuar aqui agora. Vamos fazer outra questão. Também com impulso, mas agora com a grandeza da velocidade no meio, tá? Olha só, questão diferente, mas ao mesmo tempo igual. Qual é o valor do impulso que transmite a uma massa de 10 kg a variação da velocidade de 2 metros por segundo? Aqui a gente tem que ter um cuidado bem interessante. Ó. Primeiro, ele indica para a gente que a massa é 10 kg e vocês podem ler na questão que ela fala que a variação da velocidade é de 2 metros por segundo.
tá? Então, ele dá a variação da velocidade. Ele não deu a velocidade em si, ele deu a variação dela, tá? Então, isso aqui é interessante, porque é diferente, tá? Não é igual à anterior, tá? Ou não é igual, por exemplo, às questões que falam da velocidade. Está falando da variação da velocidade. E o que eu preciso saber disso aqui? Eu preciso saber pelo seguinte, ó, o impulso, como eu coloquei lá em cima, ele é a variação da quantidade de movimento. Mas quem é a variação da quantidade de movimento, pessoal? É a massa vezes a variação da velocidade. Eu poderia usar aqui, ó, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que eu não tenho o valor da... E aqui, né, por sua vez, ó, esses dois, por sua vez, seria massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Mas eu não tenho velocidade inicial nem final, mas eu tenho a quantidade de variação. Aí é só substituir. A massa é 10 quilos, a variação da velocidade é 2, então o resultado vai ser 20. 20 newtons, 20 newtons segundo, tá? Ou quilogramas metro segundo. Pode ser assim também. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá fácil, né? Vocês estão dormindo, pessoal, à noite? Tem que dormir. Senão vocês vão ficar com essa cara lesa, assim, tipo, de quem tá morrendo. Durmam à noite. Ó, teve um dia aí que eu não consegui dormir bem à noite. Aí quando eu fui dar aula para uma turma aí do terceiro ano, eu errei todos os cálculos. Eu não tava conseguindo fazer conta nenhuma. Eu tava tão, tipo assim, com a mente tão apagando direto, assim, querendo dormir, que eu não conseguia fazer cálculo nenhum. Horrível. Imagina assim, tipo, eu sou, né, formado, mestrado e tal, errando, imagina vocês, né, tipo, então, durmam, tentem tomar um banho antes de participar da aula, acorda e toma um café puro aí, tá? Ah, a cara do Lucas tá quase dormindo aí. O Lucas tá... Aí eu queria, assim, o Liner, que o Leandro e a Laura, eu não consigo ver a cara, né? Estão se escondendo aí. Eu tô aqui, professor. Escondendo o pessoal. Ó, vamos fazer outra questão aqui também. Essa vai ter um impulso, só que essa vai ser um pouquinho diferente das outras pelo seguinte, ó. Nessa questão, nós vamos ter o impulso e aí ele vai pedir para a gente calcular a velocidade. Ó. Então a pergunta é, o que acontece com a velocidade de um objeto quando o impulso de 4 newtons/segundo é aplicado? Letra A um objeto de 8 kg de massa e na letra B um objeto de 4 kg de massa. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu sei que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Como eu mencionei com vocês agora há pouco, a variação da quantidade de movimento nada mais é do que a massa vezes a variação da velocidade, tá? Eu sei o impulso, no caso aqui ele vale 4, e eu sei a massa, que no caso letra A vale 8. E aí eu tenho isso aqui, ΔV. Ou seja, se eu passo 8 para o outro lado dividindo, a variação da velocidade vai dar quanto? Ó? 4 dividido para 8, isso aqui vai dar meio, né? Você pode simplificar por 2 em cima e embaixo, e vai dar meio, tá? Ou seja, a variação da velocidade vai ser de meio metro por segundo. Ou, em outras palavras, tá, gente? O que significa isso aqui, ó? Se você pega um objeto de 8 quilos e impulsiona ele com 4 newtons segundo, o que vai acontecer? A velocidade desse corpo, ele vai estar variando, tá? Meio metro a cada segundo. Então, como se ele estivesse aumentando meio metro a cada segundo, tá? Vamos supor que ele comece do repouso. Então, em um segundo ele vai ter meio metro por segundo, no próximo segundo ele vai ter 1 metro por segundo, no próximo segundo ele vai ter, e sempre vai aumentando nessa mesma proporção, tá? Vamos para o próximo aqui. Letra B, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo a um objeto de 4 kg de massa. Mesma coisa, ó. O impulso é a variação da quantidade de movimento, e aí a gente, pulando alguns passos, vai ter o seguinte, ó. A variação da velocidade vai ser o impulso dividido pela massa, ó. Ou seja, a gente vai ter que passar dividindo. Então vai ficar 4, que é o valor do impulso, dividido por 4, que é a massa.
Nesse caso, a variação da velocidade vai ser 1 metro por segundo. Então, a cada segundo, esse corpo está andando 1 metro, aumentando 1 metro a sua distância. Sua velocidade também. Certo? Certo, pessoal? Sim. Certo. Bom, vamos fazer mais questões, então. Mas não tem a letra C e a D dessa lei? Ou já Não. acabou a conta? Já acabou, já. É só letra A e B. Não é igual aquela outra que tinha até o letra Z, não. Essa é mais direta. Deixa eu ver outra aqui. Ó, tem massa, tem velocidade, tem impulso. Eu só baixo um pouquinho só pra poder tirar a print. Valeu. Se perguntar uma coisa, gente. Vocês veem depois dessas questões de novo? Assim, eu acho que eu não veria, tipo. Eu acho que eu acabaria não vendo. Se eu tirar print, eu não vejo. Eu, né, assim, eu não sei por Tem vezes que eu lembro. E às vezes. Assim. Eu Às olho vezes, às vezes, pra às pagar. acho que é interessante assim, a gente não ser hipócrita, né? Porque às vezes o professor é muito hipócrita. Ele fala assim, que não sei o que, ela não tem que fazer isso, ela não tem que fazer aquilo. Mas se fosse o professor Porque também, eu não ia vejo fazer, não ia inventar, não, né? né? Oi? Porque eu vejo ele não, né? E ele nem olha a questão. Isso aí é interessante. Tá Ó, querendo vamos dizer, para essa questão aqui para foto vocês. da questão resolvida? Oi? Tá querendo dizer ver foto da questão resolvida que o senhor mandou no grupo? Isso. Não é mais fácil ver no o vídeo que o senhor posta? Tipo, vai estar o senhor explicando? Só que tem algumas pessoas que só querem copiar, entendeu? Tipo, É, o cara que só quer copiar, ele não quer pesquisar no. Porque assim, eu particularmente, eu não vou mentir pra vocês, eu prefiro pegar, vamos supor, eu quero saber a resposta de uma questão do Enem. Eu prefiro ir lá nos fóruns e ver a resposta e ler a resposta e entender o que o cara fez, do que eu ir num vídeo e ouvir o cara explicando a resposta. Eu não tenho paciência, tipo, para mim demora demais. Eu, particularmente, tá? Eu prefiro, vamos supor, eu quero aprender um conteúdo. Eu prefiro ler o conteúdo no livro do que ver um vídeo aula do cara explicando. Eu acho que para mim é mais simples ler o livro, ler as explicações, do que ouvi-las. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo elas, demora muito. Tipo agora, por exemplo, eu estou conversando com vocês, tem que ter essa interação, mas para mim, se eu estivesse estudando, essas interações cortaria algumas coisas. Claro que algumas interações elas são interessantes, a gente ri um pouco às vezes e tal, mas algumas vezes isso atrapalha. Tipo, para mim, tá? Para alguns alunos, isso é essencial, mas para mim não é. Ó, vamos fazer a questão 9 aqui, ó. O desenho abaixo mostra um carro cuja massa é 1.000 quilogramas, de velocidade inicial igual a 30 metros por segundo, que colide com uma parede e para. Até porque só se fosse aqueles carros dos Velozes e Furiosos, né? Que os caras conseguem voar, nadar, correr com eles e no gelo, dentro do vulcão e o carro não pega. Bate, Né? continua a mesma velocidade. É interessante, né? Um carro na vida real, você, tipo, bate numa mosca, ele quebra o vidro do seu carro, né? Aí nos filmes, os caras conseguem detonar o carro inteiro e mesmo assim o carro continua andando. Né? Ó, utilizando a relação entre impulso e quantidade de movimento que a gente viu nessas questões aqui, ó, como que calcula, a letra A pede para a gente calcular o quê? Quantidade de movimento inicial, tá? Então vamos pensar o seguinte. A quantidade de movimento inicial do carro, que é pedido na letra A, é bem simples de calcular. Ó, massa
e velocidade do carro. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, por que o senhor não vai calcular o da parede? A parede está parada, né? Então a quantidade de movimento dela é quanto? 0, tá? Então aqui é do carro. A massa do carro é 1.000 e a velocidade dele é 30. Então vou só multiplicar aqui 1.000 vezes 30, o resultado vai dar 30.000 quilogramas metro por segundo, tá? Esse é o valor da quantidade de movimento que ele pediu. No item B, ele pede qual é a quantidade de movimento final, que eu vou colocar aqui uma linha, tá? Essa linha aqui representa o final para gente. É 0, não precisa nem calcular. O carro bateu e parou. Se ele parou, a quantidade de movimento final é 0. Na letra C, ele pede a variação da quantidade de movimento, que é bem simples, eu vou fazer aqui do lado. Ó. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a final é 0 e a inicial 30.000. Então, o resultado vai dar menos, eu vou fazer aqui embaixo, menos 30.000. E por que foi menos 30.000? Porque o carro estava em movimento e depois parou. Ou seja, a quantidade de movimento diminuiu, por isso que o valor dela deu negativo, tá? O sinal deu negativo porque está diminuindo a quantidade de movimento, tá? Vamos para a letra D. O impulso exercido pela força de impacto. Vamos lá. Então, como que eu calculo o impulso? A gente viu agora há pouco que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quanto que deu a quantidade de movimento? Deu menos 30.000. Então, o impulso foi de 30.000. Só que aqui o impulso, geralmente, a gente coloca com a notação de força. Então, fica Newton segundo. Esse é o valor do impulso. 30.000 newtons por segundo. Por segundo não, né? Newton segundo, tá? Por teria que ter uma barrinha aqui de divisão. Alguma dúvida no impulso? A gente nem precisou calcular o impulso de verdade, né? Porque a gente já calculou na letra C. E na letra E, eu peço para calcular a força em si do impacto, supondo que o tempo de impacto foi de meio segundo. Então, para a letra E fica fácil também. Ó. A gente viu que o impulso é a resultante vezes o tempo. Tá? A gente viu lá na primeira questão, melhor, na primeira questão, ó, é a resultante vezes o tempo. Ou seja, ou em outras palavras, a gente pode fazer também aqui, ó, ou se você preferir, a resultante, também tem essa fórmula na apostila, é a quantidade de movimento vezes o tempo. Ora, a variação foi de 30.000 e o tempo é de meio segundo, tá? Então, aqui nós vamos multiplicar por 10 para excluir a vírgula, tá bom? Então, vai ficar menos 300.000 newtons por tempo, que é newtons segundos por tempo, que é segundos, aqui vai ficar 5, tá? É só dividir por 5, ó. 30 dividido para 5 dá 6. Aí vai sobrar 1, 2, 3, 4 zeros, ou seja, 60.000 newtons, tá? Esse é o valor da porrada que o carro aplica na parede, né? E que a parede, consequentemente, aplica no carro. Geralmente a parede vai estar mais estruturada que o carro vai se lascar. Bom, esses 60.000, gente, seria equivalente a você segurar um peso, a parede segurar um peso de 6.000 quilos, tá? 6.000 quilos. Alguma dúvida daí? Então vejam que a gente fez mais uma questão com essa mesma pegada aí, bem simples, bem simplista, tá? Direto ao ponto, sem muita enrolação. Agora vamos tentar envolver aqui, vamos tentar juntar agora algumas questões que envolviam aquela parte da quantidade de movimento final e inicial que a gente trabalhou nas últimas aulas, tá? Ou seja, o teorema dos sistemas isolados. Vamos tentar fazer aqui, deixa eu tentar encontrar aqui primeiro, né? Deixa eu salvar aqui essa questão aqui. Aí eu vou até mandar agora no grupo, né? Porque como vocês sabem, eu acabo esquecendo. Não é por maldade, é porque eu acabo esquecendo mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui.
Olha só, questão 3. Questão 3 diz assim, essa questão aqui, que é número 3, de uma das listas que eu tenho aqui. Uma bola de massa de 400 gramas tem inicialmente uma velocidade inicial aqui que a gente não sabe. A bola bate numa parede e volta com velocidade final. Se a velocidade inicial é 20 e a final é 15, calcule o módulo da quantidade de movimento final. Tá. A gente quer o módulo da quantidade de movimento final. Tá? Então vejam só. Ué? Pergunta besta? Não estou acreditando que é isso que ele quer saber. Estranho, né? A quantidade de movimento final vai ser massa vezes velocidade final. A massa é 0,40 e a velocidade final é 15. 0,4 vezes 15. Ó. Então vamos lá, 0,40. Na verdade, esse zero aqui a gente nem precisa considerar. Só a gente multiplicar por 15 aqui. Então deixa eu fazer direitinho aqui. Ó. 15 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então fica 6, letra A. 6 é mais fácil do que eu achei que fosse. Quilogramas, metro por segundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Questão 3. Não tô achando. É isso mesmo. Pergunta besta, né? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Eu achei que era mais difícil, mas é bem mais fácil. Bom, então vamos fazer outra aqui. Bom, questão 4, bem parecida com a outra, pelo menos visualmente falando. Ela diz o quê? Uma bola de massa, mesma... Eu peguei a mesma questão, deixa eu ver aqui. Não, né? Tá. Erguei agora o modo da variação da quantidade de movimento. Então, vejam só. Para calcular o modo da variação de movimento, eu preciso saber da quantidade de movimento inicial, que é a massa e velocidade inicial. A massa é 0,4 vezes a velocidade inicial aí, que é 20, tá? E a quantidade de movimento final, que a gente até calculou na outra questão lá, que a gente viu lá que deu 6, né? Opa, é 15. Então, que deu 6 metros, 6 quilogramas vezes metro por segundo. E aqui, a quantidade de movimento inicial do sistema, ó, deu 20, né? 20 vezes 4 vai dar 8, né? Vai dar 8 aqui, ó. 8 quilogramas metro por segundo. Então, a gente vai fazer quantidade de movimento inicial menos quantidade de movimento final, tá bom? Agora, aqui a gente tem que ter um cuidado bem importante nessa questão. Quando a bola vem inicialmente, vamos supor que o valor dela seja positivo, tá? Da esquerda para a direita. Então, quando ela volta, o seu sinal vai ser o quê? Negativo, porque ela muda de sentido, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai ter que colocar o sinal de menos. Professor, na questão anterior, o senhor não falou do sinal. Não falou do sinal porque ele pede para a gente calcular quem? O módulo, não é? O módulo simplesmente da quantidade de movimento final. Então, eu não precisava fazer aí esse negócio do lado do sinal. Mas aqui eu vou precisar porque eu tenho duas quantidades com sentidos contrários. Mas mesmo assim, ele pede o módulo, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento inicial, ou melhor, final menos inicial. A final deu 6, menos a inicial. Deixa eu apagar aqui. Menos a inicial, que deu 8. Só que observem, se eu disser que o positivo é para a direita, para a esquerda ele vai ser negativo, ou seja, a quantidade de movimento final ele vai ser negativa, tá? Logo, menos 6, menos 8 dá menos 14. Só que a questão pede o módulo. Ó. Módulo, eu vou colocar o módulozinho aqui, ó. Então, o que o módulo faz com o número? Ele simplesmente tira o sinal. Ou seja, 14 quilogramas metro por segundo. Aí acaba a questão. Você tem que ter cuidado com o módulo, senão a gente acaba errando a questão, tá? Só isso. Vamos fazer mais outra questão.
Tá? Vamos fazer Mas, essa. professor, se os dois estavam com lados opostos, não queria dizer que saíam diminuir? Não, não. A gente não pode confundir, porque aí é só um corpo, Lucas. Você. Porque lembra que a aula passada a gente estava trabalhando com dois corpos que se chocavam. Aí sim as velocidades diminuíam, porque os corpos estariam se aproximando. Agora, por exemplo, nessa questão você poderia comparar a parede com a bola. Aí sim você subtrairia a velocidade da parede com a velocidade da bola. Só que como a parede está parada, por isso que a gente não coloca a parede aqui nesse problema, porque ela está parada. Então ela não vai sofrer alteração. Diferente, por exemplo, de duas esferas. Se você tem duas esferas, uma parada e uma se movimentando, igual a gente falou ontem da sinuca, né? Do bilhar, que a bola vai bater numa outra bola parada. Quando isso ocorre, a outra bola, por não estar fixa, ela vai se movimentar. No caso da parede, não. A bola teria que ser uma bola ou com muita velocidade, ou então uma bola bem rígida, assim, mas mesmo assim tem que ter muita velocidade para, digamos assim, superar a pressão que a parede poderia causar aqui, de suportar o impacto, tá? Mas aí seria tipo uma outra abordagem. Vamos fazer essa questão aqui para a gente encerrar nossa aula, tá? Diz o seguinte: de acordo com o locutor esportivo, em uma cortada do Negrão, titular da seleção de brasileiro de vôlei, eu não sei de que ano, mas era, tá? A bola atinge a velocidade de 108 km por hora, que se eu dividir por 3,6, os 108, o resultado vai dar 30, tá? O resultado, então, vai dar 30 metros por segundo. Supondo que a velocidade da bola imediatamente após ser golpeada seja desprezível e que a sua massa varia de 270 gramas, ou seja, 0,270 quilogramas, então o valor do impulso aplicado pelo Negrão na bola dentro do sistema internacional vale aproximadamente quanto? Bem simples. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento, mas eu não tenho a quantidade de movimento. Eu só sei o valor da velocidade e da massa. Mas como que eu faço isso? Lembre-se, massa vezes variação da velocidade. Quanto que é a massa? 0,270 gramas. Quanto que vale a variação da velocidade? 30 metros por segundo. Professor, mas e a velocidade? Essa aqui é só uma velocidade, eu preciso da velocidade final menos a velocidade inicial. Vejam que a questão fala para a gente que depois o valor seja desprezível, tá? Então a velocidade da bola vai ser desprezível após ser golpeada. Então não importa, só vamos usar o 30, tá? Então vou multiplicar 0,27 vezes 30. 0,27 vezes 30. 0 vezes todo mundo aqui é 0. 3 vezes 7, 21. Fica 1 e vai 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Somando, o resultado vai dar 8, 1, 0. Como eu tenho dois dígitos após a vírgula, o resultado vai dar 8,10. Tá? Então, aproximadamente, letra A, 8 quilogramas. Tá? Alguma dúvida? Então, eu vou interromper a gravação para a gente encerrar.